E sobre a questão do aramaico, então, né, que eu falei que ia falar sobre o aramaico aqui, e quando eu falei sobre os Targum, que são essas traduções e exposições em aramaico, eu até separei aqui uma colinha, né? E realmente o aramaico está na colinha aqui, mas eu acabei esquecendo de falar. Bom, mas então o que que é o aramaico, né? Eu falei lá no o que que é o aramaico e por que que ele se torna, por exemplo, a língua falada nos tempos ali no contexto de Jesus. Por que que Jesus falava aramaico e não hebraico bíblico? O que que é o aramaico? Vamos começar então por que que é o aramaico. Aramaico é uma língua também semítica, uma língua também da mesma raiz ali do hebraico, da mesma raiz do gueês, etíope, do fenício, e é uma língua muito antiga. Então ela é uma língua do... O primeiro registro de um texto em aramaico que a gente tem é datado por volta do século XI antes de Cristo. Então é uma língua realmente muito antiga, e essa língua era utilizada ou se desenvolve inicialmente ali na região de Aram, daí o nome aramaico, e Aram é um outro nome para a região ali da Síria antiga. Então, a região norte do Levante, né? Deixa eu colocar um mapa aqui, que às vezes ajuda também. Então, essa região aqui em amarelo é a região do Levante. Então, a gente tem a Palestina histórica, né? Que hoje onde está praticamente toda tomada pelo atual Estado de Israel. Aí você tem a faixa de Gaza e a Cisjordânia, aqui perto do Jordão. E aqui você tem a própria Jordânia, Israel, o Líbano, e essa região costeira aqui do Líbano, por exemplo, um pouco mais ao norte também era a antiga Fenícia, e a Síria, né? Então essa parte, claro que essas fronteiras geográficas variavam muito e não tinham também esse rigor antigamente, né? Mas essa região mais ao norte aqui do Levante, então, é a Síria, onde se desenvolve o aramaico, a região também chamada de Aram. E essa língua, ela passa a ser utilizada não só nessa região, deixa eu manter o mapa aqui, mas eu vou ampliar esse mapa para o chamado Antigo Oriente Próximo, que inclui o Levante, mas inclui também aqui a Mesopotâmia, o Egito, etc, né? Então vamos pegar esse mapa aqui. E aí aqui a gente já tem, então, aqui a região, né, da chamada eh, Aram, a região de Aram. Deixa eu reduzir ele aqui. E essa língua ela passa a ser utilizada não só nessa região, mas em toda a Mesopotâmia como uma língua franca, uma língua compartilhada pelos vários povos que vivem aqui, mais ou menos um inglês, né? Ou mais ou menos como um grego do período helenístico. Ela é uma língua da diplomacia, uma língua do comércio, muitas vezes também. Por quê? Porque um povo da região aqui de Aram, que é o Império Neo-Assírio, vai dominar essa região toda, a partir do século VIII e VII a.C. O Império Neo-Assírio, para dar uma referência, é o império do Senaqueribe, do Sargão, do Assurbanipal, né, da biblioteca de Assurbanipal, que eu já falei algumas vezes aqui nas lives, né, onde a gente encontra tabuinhas do Enoma Elish, encontra tabuinhas da Epopeia de Gilgamesh. Então, esse Império Assírio se desenvolveu nesses séculos, principalmente séculos VIII e VII, e como ele domina toda essa região, ele impõe, assim como os Estados Unidos dominou o mundo, de certa forma, ele impôs culturalmente o inglês. Da mesma forma acontece aqui em relação ao aramaico nos tempos do Império Neo-Assírio. E aí esse Império Neo-Assírio, lá para o século VII, a virada do século VII para o século VI, vai se enfraquecendo e assume o seu lugar como grande dominador dessa região do Antigo Oriente Próximo, o Império Neobabilônico, do Nabucodonosor, por exemplo. E o Nabucodonosor vai conquistar, que antes disso os assírios já tomam aqui, isso é importante, né? Antes disso, os assírios mesmo já dominam a região do antigo reino de Israel, e depois o Nabucodonosor, nos tempos do Império Neobabilônico, vai dominar o reino de Judá também ao sul. Então aí você vai ter essa região histórica, né, de Judá e Israel totalmente dominado por esses povos que utilizam o aramaico como língua franca, como língua corrente. E depois deles também, quando os persas de Ciro o Grande passarem a dominar essa região, e não só essa região, mas também eles vêm daqui, né, mas também passam a dominar essa região, eles também preservam o aramaico como língua franca. E consequentemente, o uso dessa língua ao longo desses séculos vai se consolidando nessas regiões, de forma que você passa a ter várias populações locais aqui utilizando variações desse aramaico como língua corrente, cotidiana. Então você vai ter
formas aramaicas palestinas, formas aramaicas propriamente sírias, né, formas aramaicas babilônicas e coisas desse tipo. Porque em cada lugar onde essa língua se impõe, ela é de certa forma levemente modificada. E você vai ter vários aramaicos, vários dialetos do aramaico, que se consolidaram em toda essa região do Antigo Oriente Próximo. Então, por isso que o aramaico se torna essa língua dominante. E outra coisa, né? Ao longo desse processo geopolítico de uma duração relativamente longa, aí de pelo menos uns 4, 5 séculos, se a gente contar os neo-assírios até os persas dominando essa região, você vai ter também muita aculturação de uma forma geral, ou uma transculturação, né, uma transformação da cultura dessa região a partir do contato com as crenças e práticas e ideias enfim, e a cultura de uma forma geral, a religião, inclusive, do Antigo Oriente Próximo, da região da Mesopotâmia. Então, cultos tipicamente mesopotâmicos vão acontecer aqui na região do Levante, inclusive nos antigos reinos de Israel e Judá, né, que já não são mais os reinos de Israel e Judá, porque são províncias desses grandes impérios. Nos tempos persas, por exemplo, a região ali de Judá é a província de Yehud, uma província do Império Persa. Depois isso vai passar a ser uma província do Império de Alexandre, depois dos Seleucidas, depois, enfim, mais para frente dos turcos otomanos, dos árabes, antes disso dos califados islâmicos. Então esse território, ele, ao longo da história, né, ele é dominado sempre por povos estrangeiros, e esse contato cultural dessa cultura dominante acaba influenciando de uma forma ou outra esses povos, tanto nas suas práticas religiosas quanto na sua língua também. Sem contar que nesse processo também há exílios de populações dessa região para outras partes da Mesopotâmia, e há a inserção de povos colonos de outras áreas da Mesopotâmia para esses territórios. Então há também um fluxo populacional, muitas vezes forçado, exílios de e exílios para essa região, que também vão causar modificações na cultura, inclusive na língua. Então é por isso que, gradativamente, o hebraico, que é o hebraico bíblico, por exemplo, para de ser compreendido até pela população daqui e exige as traduções e exposições que são lá os Targumim, né, que são o Targum Onkelos, no caso da Torá, o Targum Yonatan, no caso do Neviim, e vários outros Targumim que não são tão autoritativos, mas que foram produzidos nesse período. Então acho que agora deu para contextualizar melhor a questão do Targum, que eu comecei a live falando deles. É por causa desse contexto de certo desenraizamento, né, perda desse conhecimento cultural e linguístico desse povo por causa desses processos macro que estão acontecendo no Antigo Oriente Próximo, que essa tradução para o aramaico passa a ser necessária, e por isso que Jesus e as pessoas que viviam nessa região nos tempos de Jesus falavam o aramaico como língua corrente. Né? E a gente sabe disso, inclusive por trechos nos evangelhos, que só fazem sentido quando você tenta reverter, quando você reverte ao que está escrito ali para o aramaico. Aí você pega uns trocadilhos, pega algumas coisas que não faziam sentido e passam a fazer esse esforço, né, de tentar voltar o grego para o aramaico, que era a língua falada nessa região. Né? É uma das evidências que a gente tem textuais de que o aramaico era falado na região e tempo de Jesus. Faz sentido? São muito tempo, né? Muitos lugares, muitos eventos para condensar aqui, mas espero que esse breve resuminho tenha feito algum sentido. E o Arnaud Gala falou que fez sentido. O Matheus pergunta aqui, então vamos desenvolver um pouco mais isso, né? O Matheus Z pergunta aqui: aramaico é então tipo uma evolução do hebreu? Tipo as línguas românicas e o latim? Na verdade, o aramaico é mais antigo do que, por exemplo, o hebraico bíblico. Então, o aramaico ele não vem do hebraico. Essas duas línguas vêm de proto-línguas aí semíticas, né? Proveniente do. Não sei se o aramaico vem exatamente do proto-hebraico, acho que é mais antigo ainda. Acho que o aramaico é mais antigo. Ele entra na história dos hebreus posteriormente, mas ele é anterior ao hebraico bíblico. E ele, claro, continuou mudando ao longo da história, como qualquer língua, né? O português que a gente fala hoje é muito diferente do português de Camões. Ele preserva características suficientes para a gente continuar chamando isso de uma mesma língua, mas há sempre variações históricas nas línguas. Né? O Washington Pereira
fala aqui que o povo acha que Israel era uma bolha, os separados, nada a ver, irmão. É de fato, nenhum povo historicamente é uma bolha, ainda mais um povo nessa região, colocando o mapa aqui de novo, que estão num corredor palestino, né? Um corredor levantino, que é esse corredor entre o Egito e a Mesopotâmia. Sempre importante frisar isso, que são dois impérios gigantescos, absolutamente gigantes, expansionistas, fortemente militarizados, que ficaram em guerra um com o outro grande parte da história antiga. Então, os mesopotâmicos sempre buscavam esses territórios que, como áreas de influência, ou até mesmo passavam por aqui para guerrear com o Egito, e nesse processo, claro, há muita diplomacia. Você não pega um exército e vai embora, né? É tipo assim, matando quem está no caminho até chegar no seu destino. É muito interessante, inclusive, eu gosto muito da primeira temporada de Guerra dos Tronos. Eu acho que ela é muito mais fiel historicamente, apesar de ser um seriado de fantasia e um livro de fantasia. Ele faz muito mais jus à história do que muitos filmes históricos. Porque praticamente você não vê guerras. Vocês podem reparar isso, né, na primeira temporada da série Guerra dos Tronos, quem assistiu. Você vê muito mais a diplomacia acontecendo. Um rei tentando conseguir o favor do outro, até para conseguir os exércitos dele, ou para conseguir passe livre pela região dele, né? Tem vários pontos da história ali dessa série, né, que acontece isso. Então, isso de fato era o que acontecia historicamente. Por causa desse mundo bipolar, por assim dizer, antigo, essas regiões eram muito cobiçadas, atacadas, muitas vezes também, por esses impérios, e claro, tinham as suas brigas internas também, né? Tudo isso gera encontros culturais que sempre deixam impressões não só nas ruínas que essas guerras deixam, mas na cultura, na língua, né? A diplomacia faz com que essas pessoas tenham que conversar juntas, utilizem, consequentemente, termos que sejam compreensíveis para os dois, né? Então eles têm que buscar uma certa eficiência de comunicação que exige que os dois modifiquem a sua forma de pensar para encontrar o outro no meio do caminho, por assim dizer. Então, todo esse esforço de diplomacia, de guerra, de comércio, também que acontece muito nessa região, influencia essa cultura o tempo inteiro. Se a gente estivesse falando, por exemplo, do Chipre, o Chipre ele poderia ser mais isolado, ele tem um potencial de isolamento um pouco maior do que Israel. Mas mesmo assim, por ele estar muito próximo aqui da costa, né, continental aqui dessa região aqui da bacia do Mediterrâneo, ele foi muito acessado também por vários povos, né? Inclusive os fenícios e tal, os gregos. Então, a Creta mesmo, né, que também é uma ilha, mas também teve muito contato com muitos povos ao longo da história por estar nessa região do Mediterrâneo. Então, talvez assim você consiga um período da história em que os Inuit na neve assim tenham conseguido um relativo isolamento cultural, mas são pouquíssimos os povos que de fato têm algum tipo de isolamento cultural, né? E o Mateus Z, inclusive, fala também, né? No final, o hebraico prevaleceu na região. Já um hebraico diferenciado, né? A própria questão da pronúncia, por exemplo, do hebraico, às vezes na internet, em alguns grupos, assim, buscam, assim, o nome original de Deus, a pronúncia correta do nome de Jesus, né? Tem uma certa magia aí no poder da palavra e tal, buscam essas pronúncias exatas de como era o hebraico antigo. Eles estão buscando uma coisa que, na verdade, é impossível de se buscar, é praticamente impossível de se buscar. Porque a própria pronúncia do hebraico atual é muito diferente. O próprio hebraico, em geral, não só a pronúncia atual, é muito diferente do hebraico bíblico e do hebraico antigo, do paleo-hebraico, que se utilizava na época dos eventos que a Bíblia pretende relatar. Então, assim, a variação linguística de pronúncia ela é sempre gigantesca, né? Inclusive, se você pegar um texto grego hoje, passando para outro povo para mostrar que esse fenômeno acontece também em outras culturas. Se você pega um texto, por exemplo, de Homero ou um texto de Platão no original e dá esse texto para um grego hoje, nascido, criado na Grécia, de pais e mães nascidos e criados na Grécia, etc., que estudou na Grécia, sempre esteve na Grécia, ele vai ter uma dificuldade tremenda e talvez não consiga entender nada do texto, mesmo o texto sendo grego. E isso vocês podem, se estiverem em dúvida se isso que eu estou falando é fake news ou não, joguem no YouTube depois, que eu já vi um vídeo no YouTube especificamente fazendo isso, que é uma pessoa levando textos gregos antigos para gregos modernos lerem. Você vai ver que algumas pessoas que tiveram uma instrução, mais um ensino formal, mais
forte, né? Nos clássicos e tal, conseguem entender uma coisa ou outra ali dos textos de Platão, mas mesmo assim com muita dificuldade. E a maioria das pessoas, né, um grego médio que você pega na rua, não entende absolutamente nada. É a mesma língua, né? Até certo ponto é a mesma língua, a gente chama de grego. O caso do hebraico não é diferente, né? E o Chanadorg M fala que o próprio português do Brasil logo vai se chamar só falo brasileiro. Acho que o português do Brasil vai se chamar brasileiro, né? Não é uma impossibilidade, não, né? Porque as línguas, assim como as espécies, né? A gente está voltando ao ovo e à galinha, o momento em que você marca a especiação, o momento em que uma língua deixa de ser uma e passa a ser outra, é muito arbitrário, né? Essa definição. Então, assim, a gente já poderia, inclusive, falar que o português brasileiro é outra língua em relação ao português de Portugal, né? Mas eu não diria isso, porque eu acho que são línguas muito próximas ainda. Mas já há muita variação, né? De uma língua para outra. E é difícil entender um português falando. Mas isso tem mais a ver com sotaque, acredito eu. Apesar de ter muita variação de vocabulário, que geralmente a gente encontra, a gente sabe de muitas delas por piadinhas, né? De duplo sentido. Mas ainda continuam sendo línguas muito próximas, né? Para você dizer que são duas línguas diferentes.